Grifa fãs! Depois de um episódio absolutamente apaixonado, emocionado, maluco, desesperado por Verônica Gago, vocês ouviram o episódio 7, em que eu declaro meu amor verdadeiro e eterno por essa mulher? A gente tá voltando, finalmente, e novamente, voltando no tempo, para apresentar uma outra mulher que foi muito pedida, muito solicitada nos comentários do Instagram, que é a Flora Tristan. Eu, particularmente, gosto muito desse formato em que a gente vai e volta nos episódios do Grifa e conta um pouco da história distante, um pouco da história recente, porque eu acho que isso permite que a gente perceba com mais clareza como essas duas coisas, né, passado e presente, se articulam. Vocês gostam? Eu acho um ótimo jeito da gente aprender melhor e entender mais quando as autoras fazem essa referência às mulheres que vieram antes da gente, né? Por exemplo, quando a Verônica, amor da minha vida, que vocês já sabem, usa a Rosa Luxemburgo para construir várias das discussões que ela faz sobre a greve feminista. Então, eu espero que esses resgates da história possam ajudar a gente a construir um pensamento feminista hoje, localizado, atual. E vocês me dizem se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês querem mais, de quem que vocês querem. Então, do mesmo jeito que vocês pediram a Flora Tristan nas redes sociais, a gente vai providenciar mais episódios com esse panorama histórico, né, de uma construção histórica do movimento feminista, mas a gente quer sempre que esse podcast seja uma construção conjunta. Então, manda pra gente aquele livro que você quer que a gente analise, uma personagem que você topou pelo caminho e gostaria de saber mais sobre, a gente pesquisa, enfim, a gente está abertas a sugestões, que é muito que essa construção seja feita em conjunto com vocês, certo? Além disso, a gente também continua com os episódios extras da série Grifo Nosso, com leitura de poesias, trechos de artigos de literatura, tudo para dar um respiro para essas nossas cabecinhas quarenteners nesses tempos tão malucos e incertos, né? E lembrando que se você curte o Grifa e quer ver esse projeto não só continuando, mas crescendo cada vez mais, se você puder, por favor, contribua para o nosso trabalho na nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente lá no Apoia-se. É apoia.se/Grifa Podcast, e a partir de R$5 mensais você ajuda demais a gente a cobrir todos os custos da produção dos episódios e o nosso tempo de trabalho aqui nesse projeto que é tão do coração. Muito obrigada a todas as apoiadoras que estão possibilitando que a gente sempre produza mais episódios e leia mais livros e continue essa construção conjunta. Obrigada de coração. Bom, então vamos lá. Esse é o episódio 8 do Grifa Podcast e o livro é A União Operária, de Flora Tristan. Bom, e é importante a gente começar dizendo que A União Operária, de Flora Tristan, não é um livro feminista. É um livro, sim, sobre a condição da classe operária na sociedade francesa e um dos primeiros textos a falar sobre uma união internacional dos operários. Segundo consta no prefácio dessa edição que a gente vai ler, a Flora Tristan foi a primeira pessoa que falou sobre o princípio da autoemancipação dos proletários, antecedendo em 4 anos a publicação do Manifesto Comunista, né, de nossos queridos amigos Marx e Engels. E esse livro foi pensado, nas palavras da própria Flora, como um instrumento de propaganda de uma fé verdadeira, aquela da salvação da classe operária por ela mesma, e mais do que isso, da humanidade pela classe operária. Tá, mas se esse não é um livro feminista, por que a gente tá falando dele aqui, né? É importante dizer que a trajetória e a obra da Flora não escaparam dessa tendência histórica de apagamento das mulheres, das narrativas sobre os processos históricos e a participação dela, né, nesses processos. Então, ela foi realmente ocultada, apagada da história do socialismo e não tem quase nenhum destaque nas narrativas predominantes que falam sobre esse princípio, né, do socialismo. Quando a gente fala desse surgimento do socialismo europeu, a gente fala do Owen, do Fourier, do Saint-Simon, do Proudhon, mas ela fica sempre como um papel coadjuvante aí na história. E esses tais principais socialistas do período, né, como eles ficaram conhecidos, apesar de toda a importância da Flora, eles tinham até uma visão considerada progressista sobre equidade de gênero, sobre as questões das mulheres, o que levou a muitas mulheres a se aproximarem desse campo político e se aproximarem das discussões socialistas, fazendo com que rolasse mesmo um duplo engajamento à época que conectasse o socialismo e um pseudo-feminismo, né? Mas que as questões das mulheres fossem consideradas nesse momento. E a gente também tem que lembrar que, e a gente já viu em outros episódios nossos, por exemplo, o episódio sobre a Mary Wollstonecraft e depois o episódio sobre Anísia Floresta, que com o evento da Revolução Francesa
e o grito que exigia igualdade, liberdade, fraternidade, começou a rolar um questionamento geral por essas exigências não contemplarem as mulheres. Esses questionamentos eles foram feitos em diversos lugares e por diversas mulheres, como a gente já viu, por exemplo, com a Mary Wollstonecraft, né, a inglesa Mary Wollstonecraft, que é a autora do nosso episódio 5, com o seu Reivindicação dos Direitos das Mulheres, seja com a Olympe de Gouges, que veio antes da Mary, com a sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e muitas outras resistências e muitos outros questionamentos que foram feitos historicamente pelas mulheres e que muitas vezes a gente não fica sabendo ou eles são tratados como exceções por uma questão de quem conta essa história, não é mesmo? Nesse cenário, e tendo isso em mente, a gente pode entender e perceber, e é por isso que a gente está fazendo um episódio especial da Flora Tristan, que a grande contribuição dessa mulher ela é feita na chave do duplo engajamento socialista e feminista, sim, porque ela realiza uma análise de classe dessas questões. Ela faz essas remissões aos socialistas franceses e ingleses, que não deixam dúvidas sobre a sua familiaridade e a sua inserção no debate socialista dos anos 20, 30, né, 1820, 1830, e ela também não deixa dúvida que ela fomentou e teve bastante participação com a construção desse pensamento da época. Ela faz publicação de panfletos, de artigos, de jornais, de livros, que culminou, inclusive, na publicação deste A União Operária, em 1843. E é importante a gente perceber que ela faz especificamente esse recorte de classe, que difere muito das outras autoras que a gente já falou até agora, né, essas autoras deste mesmo período histórico, porque a gente percebe que a sua atuação como militante se dá nessas duas esferas, ou seja, ela não se restringiu a reclamar só os direitos iguais para as mulheres dentro do sistema político vigente, dentro do que já se tinha. Na verdade, ela atrelou essas demandas a uma profunda transformação social, a necessidade, né, de uma profunda transformação social, uma vez que o reconhecimento que as mulheres seriam cidadãs capazes de contribuir igualmente na sociedade era um ponto central da tese que ela defendia. E é muito legal ver como a Flora coloca no centro da sua análise a relação entre gênero e classe, fazendo questão de marcar o gênero das palavras, por exemplo. Em todo o seu texto, que ele é bem panfletário, né? Ele tem essa pegada de manifesto mesmo, ela fala operários e operárias, proletários e proletárias, todos e todas. É muito legal e é muito diferente ver isso, né, nos textos da época. Que deveria ser uma coisa absolutamente normal, inclusive nos dias de hoje. E não é, né? Mas enfim, ela pede essa visibilidade ao papel das mulheres na constituição da luta da classe operária, também através das palavras que ela escolhe. Isso é muito bonito, né? E é em União Operária também que a gente encontra uma famosa análise que ela faz do Estatuto de Pária das Mulheres, que é como ela começa a relacionar as opressões da classe trabalhadora e as opressões das mulheres. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. É importante a gente deixar bem claro aqui que a edição que a gente leu é a edição da editora Perseu Abramo, que está esgotado, o livro não existe mais, ele estava sendo vendido pela Expressão Popular, mas eu acho que eu não encontrei nem na estante virtual, nem nada assim. Mas existe o PDF disponível gratuitamente na internet e a gente vai deixar lá no nosso blog, lá no nosso Medium, o link para vocês acessarem com facilidade. Essa edição ela tem um prefácio bem interessante, feito pela Eleni Varicas, professora de Teoria Política na Universidade de Paris. E é a Eleni que vai apresentar para a gente a Flora Celestine Thérèse Tristan e Moscoso, que deve estar tudo errado, o jeito que eu estou falando o nome dela, este nome enorme, mas essa mulher que viveu entre 1803 e 1844, teve uma vida curtíssima, e é uma das personagens mais fascinantes da história do movimento operário. A Flora tem uma vida, assim, bem de novela e que tá amarradíssima, como não poderia deixar de ser, com as questões que depois ela vai defender no seu trabalho, né? Ela foi filha de um aristocrata peruano chamado Mariano de Tristan e Moscoso e de uma mulher da pequena burguesia francesa chamada Anne-Pierre Lasny. E ela perdeu o pai muito cedo, quando ela tinha 4 anos, o que deixou a família passando por várias dificuldades financeiras. E por isso sua mãe a obrigou a casar, aos 17 anos, com um litógrafo chamado André Chazal.
Esse cara, ele se revelou ser um homem extremamente violento, extremamente possessivo, que inclusive agredia e humilhava a Flora constantemente. De quem ela só conseguiu se desvencilhar anos mais tarde, já depois de ter tido 3 filhos desse cara, quando ela decidiu fugir de casa, porque ela não aguentava mais. Não é nenhuma surpresa, pelo menos não foi pra mim, e eu acho que não vai ser pra vocês também, quando eu vou dizer que o nosso amigo André não aceitou o abandono da Flora. E vocês vejam, ele fez o quê? Ele perseguiu a Flora. E não só ele perseguiu, como ele tentou assassiná-la. Ele atirou, a Flora tomou um tiro no peito, mas sobreviveu. E o ex-marido foi condenado a 20 anos de prisão, só que não sem antes fazer com que a Flora passasse de vítima, né, no caso de quem tomou um tiro no peito numa tentativa de assassinato bastante clara, a ré, porque ela foi a julgamento, porque o divórcio não era permitido. Então a Flora foi julgada por ter largado deste homem. Bom, dada a gravidade, né, desse caso, o cara realmente foi condenado a 20 anos de prisão e só então ela se viu livre desse casamento, porém não sem sofrer as consequências de ser uma mulher divorciada e ela agir, inclusive, como viúva para ter algum tipo de aceitação social à época. Não é nem preciso dizer que essa experiência trágica e horrorosa contribuiu muito, sem dúvida, para que ela se tornasse uma grande combatente em defesa da emancipação das mulheres, né? A Flora trabalhou, dentre outras coisas, como operária têxtil e gráfica, e foi muito inspirada pelo exemplo da Madame de Staël, uma romancista e ensaísta francesa muito envolvida com a política iluminista da época. Era uma dessas figuras, né, de mulheres que realmente conseguiam alcançar um outro status social e uma outra importância. Em 1883, a Flora viajou ao Peru, na esperança de ser reconhecida pela família do seu pai, né, que lembra era um aristocrata francês, ser reconhecida e melhorar a sua situação financeira, né? Mas, para sua surpresa, ela é recebida lá como uma bastarda, e essa experiência faz com que ela perceba que a condição que ela carrega na sua vida inteira é a mesma, é a de pária, é de uma pessoa que não está inserida na sociedade, seja na França, seja no Peru, seja em qualquer lugar do mundo. E ela vai levar essas discussões na maior parte da sua obra e vai fazer as relações entre a condição da mulher e a condição dos operários a partir dessa experiência. E aí, logo que ela volta à França, ela vai publicar a brochura da necessidade de acolher bem as mulheres estrangeiras, que destaca justamente a importância de uma união entre as mulheres, e também o outro texto, Peregrinações de uma Pária, uma espécie de autobiografia e também um manifesto político. Em 1840, ela faz uma longa viagem a Londres, em que ela realiza uma investigação social sobre as condições de vida dos trabalhadores. E a partir daí ela escreve Passeios por Londres, em que, inclusive, ela homenageia o feminismo da Mary Wollstonecraft e começa a associar a emancipação operária à emancipação das mulheres. E, por fim, em 1843, né, como a gente já disse, ela lança A União Operária, sem dúvida o seu livro mais importante, em que ela amarra todas essas experiências. A Flora costumava se apresentar como uma aristocrata fracassada, mulher socialista e operária feminista. Eu adorei. Acho que podemos abraçar essa alcunha. E ela chegava a receber visitas ilustres de diversas figuras da época, figuras socialistas, escritores, a galera de todo o meio artístico. Inclusive, não se sabe ao certo se ela recebeu o próprio Marx ou não. E isso é bastante significativo porque, apesar das ideias que a gente vai ver aqui que a Flora trata com bastante consistência, não existe nenhuma referência ao nome de Flora Tristan na obra do Marx e do Engels. Na verdade, existe uma breve defesa que eles fazem num livro, sei lá qual livro, X, já esqueci o nome do livro, mas assim, como se ela não tivesse existido, como se as ideias dela nunca tivessem passado pelas vistas desses nossos camaradas, né? Nada de novo no front, novamente. Em 1943, né, na data do lançamento, no ano do lançamento do União Operária, ela vai fazer uma grande tour pela França, né, um circuito de divulgação do seu livro mesmo. E dessa tour, ela gera também a publicação de notas dessa peregrinação, né, que vai chamar Viagem através da França, um diário de 1843 e 1844, o estado atual da classe operária sob o aspecto moral, intelectual e material.
E depois dessa viagem, a Flora vai morrer muito prematuramente de febre tifoide, muito provavelmente por conta do esgotamento dessas atividades intensas que ela faz na divulgação do seu livro. E a gente vai ver que também não é só na divulgação do livro dela, é no processo de fazer, de imprimir o livro dela. A gente vai falar disso mais adiante, vocês vão entender. Então, A União Operária foi esse livro publicado em junho de 1843, com uma primeira tiragem de 4.000 exemplares, superando em 2 vezes a primeira tiragem do que, gente? Do nosso amigo Manifesto Comunista, ele mesmo. A gente vai falar um pouquinho da publicação dele mais adiante, mas é legal a gente saber que o sucesso dele foi tanto que a segunda edição foi feita com 10.000 exemplares. O que só torna tudo mais bonito e mais impressionante, sabendo que esse é um livro que tem como proposição mais importante a constituição da classe operária como força social e política. É muito bonito isso, né? O projeto dessa União Universal dos Operários e das Operárias, ele é duplamente universal na visão da Flora. Veja, primeiro por conta do seu internacionalismo, né? Primeira vez que alguém fala trabalhadores do mundo univos, é isso que eu tô querendo dizer aqui. E duplamente porque, por outro lado, ele também pede pela inclusão das mulheres operárias, que é a primeira vez que se fala sobre isso. Em geral, elas são esquecidas, completamente esquecidas, nas primeiras tentativas de organização dos trabalhadores, né? Esse chamado à libertação das mulheres, ele é quase profético, né? E muito embora a Flora não fale da autoemancipação das mulheres, né? Sim, de todos os trabalhadores, ela demanda aos operários o desafio de libertar as mulheres, e ela fala que isso é importante para a classe operária como um todo. São poucos os textos tão potentes como esse na história do feminismo, que denuncia vigorosamente a opressão das mulheres em geral e das operárias em particular. A Flora vai fazer essa associação entre a emancipação dos operários e a emancipação das mulheres, mostrando que os dois são considerados dentro da categoria de párias. É aí que ela arremata o conceito e fala que os dois compartilham dessa categoria. Ela faz isso a partir da sua própria experiência, como a gente já disse, né? Mostrando que ela é uma pária porque ela é filha ilegítima de um aristocrata e aí ela não tem direito aos recursos que ele tem, então ela é obrigada a viver na miséria. Depois ela é pária porque ela fugiu do marido violento, do marido que abusava, do marido que batia. No momento em que o divórcio havia voltado, né, no caso, a ser ilegal, e uma mulher solteira não tinha lugar na sociedade. Inclusive, ela foi julgada por ter se livrado desse marido. Ela vai dizer, com todas as letras, que essa é uma sociedade organizada pela dor, na qual o amor é um instrumento de tortura. E quando ela fugiu de casa, quando ela fugiu, né, dessa situação, o seu marido a denunciou, conseguiu levá-la pela prisão, o mesmo cara que depois ia tentar assassiná-la, que deu um tiro nela, e que foi acusado também de ter sequestrado e abusado da própria filha deles. Como se tivesse tranquilo, ela também se considerou uma pária e foi tratada enquanto pária pelos seus próprios amigos e pares socialistas. E ao se tornar essa figura pública, essa figura da mulher autora, da mulher política, também foi julgada, também não lhe cabia esse papel e também foi ostracizada e seu nome foi apagado da história por conta disso. Tá suave, né? Essa conceitualização que ela faz da categoria pária é muito importante. Inclusive, desde 1842, pária é descrito no dicionário político como um termo que se aplica aos proletários de nossa sociedade que não têm nenhum lugar reconhecido na hierarquia política, que estão ausentes de todos os direitos do cidadão. O seu uso ele vai começar a se intensificar nos discursos revolucionários de quando? De 1848. E no vocabulário político do feminismo, do movimento organizado que vai começar a surgir, justamente para sublinhar, né, a contradição de direitos que se declaram universais, mas que, na verdade, excluem metade da população. Então, o pária, o operário, a mulher, o escravo, esse conceito ele vai se remeter à servidão, à subordinação, mas tem também uma carga de subjetividade muito forte relacionada às percepções e aos preconceitos que são presentes na sociedade, né? E que muitas vezes eles são mais eficazes e mais enraizados nas práticas do que as barreiras legais, né? Eles fazem muito mais eles oprimem muito mais por estarem tão intrínsecos aos comportamentos e às crenças do que a própria jurisdição, a própria lei. Então, essa exclusão, ela vai dizer que ela é diretamente ligada a esse sentimento de rejeição e de vergonha, que é o que ela sentiu a vida inteira dela, ela estivesse
no lugar que fosse, no Peru, na França, onde fosse. E essa dimensão subjetiva, ela comunica de uma forma muito potente essa metáfora do pária, não só como uma figura de exclusão política e social, mas como essa categoria que envolve toda essa vergonha e todo esse lugar na sociedade. Também é importante que a gente lembre que a gente está falando de um sistema de legitimação, um sistema político também, que tem por base a humanidade como a fonte da igualdade de direitos, certo? É a igualdade, a fraternidade, a liberdade para os homens. E o não reconhecimento desses direitos é uma via de mão dupla. O não reconhecimento desses direitos, ou seja, o indivíduo que não tem nenhum tipo de reconhecimento de ter nenhum direito, faz com que se entenda que aquele indivíduo não é humano, não é dotado de humanidade. Vê como é muito mais complexo do que só privar alguns direitos daquela pessoa, é tornar aquela pessoa uma não pessoa. Então, ao dizer que ela é uma pária, quando a Flora saía por aí dizendo que ela era uma pária e tratar, inclusive, da autobiografia dela como a história de uma pária, a Flora ela vai se reapropriar dessa condição e, pelo contrário, falar, olha aqui, eu existo, eu sou humana, eu tô aqui, e denunciar esse rebaixamento e essa repressão dos impulsos mais autênticos de um indivíduo mesmo, né? Tipo, se o pária até então ele era condenado à inexistência social, ela faz dessa rejeição e da degradação uma fonte de uma identidade positiva e ela se coloca numa posição exemplar mesmo, ela se coloca como caso exemplar. Olha aqui, eu pária existo e eu estou exigindo que eu seja reconhecida enquanto humana. E é por isso, sem dúvida, que ela coloca essa análise do pária no livro, no texto da União Operária. Porque é a partir disso que ela fala que se a gente quer uma união universal dos operários e das operárias, precisa se reconhecer a humanidade de mais de metade da população operária, da classe trabalhadora. Então, ao mencionar insistentemente as mulheres, né, inclusive ela tem um capítulo que se chama Por que eu menciono as mulheres, no meio do manifesto que ela faz da União Operária, ela fala não somente da urgência da classe operária reconhecer a necessidade da igualdade absoluta dos sexos, como de reconhecer que metade da classe operária não está sendo contemplada enquanto humanidade e também convoca a perceber que essas promessas de universalidade de todos os direitos que foram garantidos até então, na verdade, foram traídos. Bom, vamos ao livro. Ela faz 3 prefácios, um a cada edição que o livro teve. E vocês lembram que a gente falou um pouquinho sobre a quantidade, a tiragem, né, como a gente chama no meio editorial do livro? Então, na verdade, ela vai explicar que, no evento da sua publicação, ela foi lá e apresentou o livro para o mais famoso editor popular da época, um cara que chamava Sr. Panieri, e esse recusou a publicar o livro, dizendo que ele estava muito ocupado com os outros projetos. Esse clássico do mercado editorial, né, pelo jeito desde a invenção da prensa. E aí a Flora, muito safa, fez o quê? Foi lá no Apoia-se, apoia.se/grifapodcast, brincadeira, mas ela fez a primeira campanha de financiamento coletivo da história. E ela vai de porta em porta pedindo que as pessoas colaborem com o seu projeto. Sim, ela fez isso. Sim, uma mulher que era considerada pária. Sim, uma mulher divorciada. Sim, uma mulher sem marido, sem renda, sem nada, fez isso. E, sério, ela está de parabéns. Inclusive, ela vai falar, né, claro, da sua decepção ao ver que os seus supostos amigos, né, muitos dos quais se consideravam, inclusive, verdadeiros defensores do povo, não colaboraram, sequer a receberam em casa. Você veja, né? E aí é muito bonito ver como ela mesma vai dizer que, num tempo como esse, minha gente, se apresentar à porta da casa das pessoas desconhecidas e pedir um dinheiro para imprimir um livro cujo objetivo é que o povo aprenda quais são os seus direitos, foi uma façanha e tanto. É muito bonito quando ela reconhece isso, porque sim, foi uma façanha e tanto, Flora. E aí ela vai contando o processo, o cansaço, as mais de 200 idas e vindas de Paris. E vai contando também que ela encontrou muitas pessoas legais no caminho que toparam financiar o projeto, mas também teve muitas decepções que, inclusive, custaram muito a sua saúde, né? Pois bem, por meio dessas doações e das assinaturas, a Flora ela pôde compor, imprimir e fazer a matriz tipográfica do seu livro, que era o jeito que o livro era impresso na época, né? E ela vai dizer, esse livro constitui uma pequena propriedade.
Se os operários compreendem bem o significado desse livro, um grande número de exemplares será vendido e o que resulta, o produto dessa propriedade, poderá ser mais ou menos considerável. Eu me comprometo a jamais utilizar o resultado dessa propriedade para os meus gastos pessoais. Minha intenção é fazer com este dinheiro outros pequenos livros com o mesmo intuito, a instrução das classes operárias. Perfeita, né? Inclusive, ela vai dizer que essa primeira edição, que teve a tiragem de 4.000 exemplares, não vai trazer quase nenhum retorno financeiro para ela, já que ela considerava ser necessário e ela efetivamente fez isso. Ela primeiro doou os exemplares para as pessoas que tinham contribuído com a campanha, né? A recompensa foi lá, recebeu o panfletinho, um adesivo, uma ecobag, brincadeira, e depois ela distribuiu mais exemplares para todas as associações de solidariedade entre os operários da França. Veja, então ela chegou a distribuir 3.000 exemplares gratuitamente. Da lista de apoiadores, inclusive da lista de apoiadoras, a gente vê o nome de várias mulheres em diversas profissões, isso é bem legal, porque ela mostra, ela dá lá o nome das pessoas todas e quanto elas contribuíram, é muito bonito. E a gente vê, dentre vários nomes, por exemplo, da romancista francesa George Sand e de outras autoras e donas de pensão, escritoras de teatro, enfim, muitas mulheres importantes da época que contribuíram. Já no prefácio, a segunda edição, ela faz uma prestação de contas mesmo. Ela vai dizer que o livro foi posto à venda em 1º de junho de 1843 e foi enviado a todas as associações de solidariedade de diversas ocupações e as sociedades da União. E aí, em 10 de julho, veja, o livro foi publicado em 1º de junho. Em 10 de julho, numa época em que não havia internet, telefone, qualquer tipo de conexão que não fosse a carta, ela já tinha recebido 43 cartas de operários de Paris e do interior e 35 operários de todas as ocupações mais diversas, que foram até ela para oferecer os seus serviços à causa. E aí ela diz que ela aceitou a sua boa vontade e encarregou esses operários de vender o livro a outros operários. Então, todos compreenderam perfeitamente o quanto era importante que esse livro, esse panfleto, chegasse diretamente ao seu endereço, que, segundo ela, era dentro dos bonés dos operários. Em 5 meses, ela diz, foram vendidos pelos operários a outros operários entre 800 e 900 exemplares de União Operária. E até 15 de dezembro, a Flora recebeu mais de 230 cartas, um grande número de visitas de operários, todos eles pedindo que ela lhes dissesse como que eles poderiam servir a essa causa. É muito bonito ver isso, né? Não sei se eu sou muito emocionada, mas assim, eu fico realmente muito emocionada. E aí, como se eu já não tivesse emocionado o suficiente, ela chega ao prefácio da 3ª edição, que é uma edição que tem uma tiragem de 10.000 exemplares, e ela diz que, para que o seu livro chegasse a um grande número de integrantes da classe operária, vários operários, muitos operários, tiveram a ideia de fazer uma 3ª edição impressa em Lyon, que saiu diretamente do bolso dos trabalhadores. Ou seja, eles julgaram que esse livro era tão útil para a Constituição e para o fortalecimento da classe operária que eles mesmos falaram, não, a gente imprime. E aí, depois dessa iniciativa, se formaram diversos grupos para contribuir com a impressão de mais exemplares ainda. Ela vai dizer, em todas as palavras, que, desse modo, a individualidade desapareceu. Dessa vez, na lista de contribuições, não há mais nomes próprios, mas nomes de grupos e somente grupos. Este fato, por si só, prova que vocês compreenderam o pensamento do pequeno livro, A União. Sério, muito lindo, né? Eu tô emocionadíssima, eu não sei vocês. O primeiro capítulo mesmo do livro chama-se Aos Operários e às Operárias, lembrando, né, daquela escolha consciente de palavras que ela faz, que é muito bonita, e ela começa dizendo que já não há mais nada a ser dito, a ser escrito, porque a infeliz condição dos operários já é amplamente conhecida por todos. Só resta uma coisa a ser feita, agir, e agir em consonância com os direitos inscritos na Constituição. E aí eu vou citar. É chegado o dia. É preciso agir e cabe a vocês, somente a vocês, agir no interesse de vossa própria causa. Assim está posto a vida, ou a morte. Esta morte terrível que mata a cada instante, a miséria e a fome.
Operários, chega de esperar a intervenção que reivindicamos por vocês há 25 anos. A experiência e os fatos dizem o suficiente. O governo não pode ou não quer se ocupar da sua sorte buscando melhorias. Se quiserem firmemente, só depende de vocês sair do círculo de misérias, de sofrimentos e de humilhações onde vocês definham. Querem garantir a seus filhos e a vocês mesmos o benefício de uma boa educação profissional? A certeza do repouso na velhice? Vocês podem. E veja, não é um vocês podem, meritocracia, você quer, você consegue, Pugliese, sua mudança só depende de você. É um vocês podem que depende da ação coletiva e da construção de uma consciência coletiva dessa união que, por uma questão simples de números, como a gente vai ver agora adiante, a partir dessa união, por um número ser tão grande da classe operária, ela tornaria muito possível essa revolução, essa mudança nas condições de vida dos próprios operários. E ela vai dizer que não é uma defesa, né? Eu falei aqui revolução, mas ela fala que não faz uma defesa da revolta armada ou da revolução propriamente dita, mas diz que as mudanças só virão através da união universal dos operários e das operárias, inclusive através de reformas que vão melhorar ali no cotidiano dessas pessoas. E propõe diretamente que seja feita uma união geral entre os operários e as operárias, sem distinção de profissões, que teria por objetivo constituir a classe operária. E uma coisa bastante prática, que ela vai citar bastante, que é um ponto central do livro dela, a construção de palácios da União Operária. Palácios que seriam distribuídos igualmente por toda a França, onde seriam educadas as crianças dos dois sexos, e onde também se receberiam os operários doentes, os operários acidentados ou os idosos. Essa ideia dos palácios da União Operária é uma espécie de um sindicato, mas de um lugar concreto, né, real, físico mesmo, que é baseada na concepção dos falancérios do Fourier e também nas comunas do Owen. Ela propõe, então, que se construam lugares destinados à educação dos filhos e das filhas dos trabalhadores, além dessa morada para os idosos e para os inválidos. E apesar de parecer, né, uma questão bastante utópica, essa ideia ela demonstrava, de uma maneira bastante prática, na verdade, a centralidade que ela dava para a união da classe trabalhadora como ponto central, né? E não só de uma união, mas de uma união fraternal total, sem exclusão baseada em qualquer coisa, sem exclusão baseada na profissão em si, no sexo, na idade, e sustentada pelo auxílio mútuo dentro da união. Esse auxílio, ela está falando de auxílio financeiro mesmo e está fundamentando essa proposta em números. Vai dizer, e vai inclusive oferecer para a gente um registro histórico, né, desse momento que é bastante interessante, que existem documentados na França daquela época cerca de 5 milhões de operários e 2 milhões de operárias. Então, por uma questão quantitativa mesmo, é que a sua proposta era que cada um desses 7 milhões de operários doasse 2 francos por ano para uma grande obra comum em proveito de todas e de todos. E ao final de um ano, a União Operária possuiria a enorme soma de 14 milhões. Então ela pede que os operários deixem de lado todas as suas pequenas rivalidades de ofício e formem, para além das suas associações particulares, uma união compacta, sólida e indissolúvel, essa união operária. O capítulo 1 se chama Sobre a insuficiência das sociedades de ajuda mútua e as associações de solidariedade. E aí ela vai dizer que ela leu já outros livros escritos por operários e que promoviam as ideias de emancipação, que esses livros foram muito importantes, mas que todos eram muito bons em falar sobre pequenas reformas particulares que não sonhavam além disso, né? Não sonhavam em propor, por exemplo, um plano de união geral que teria como objetivo colocar a classe operária numa posição social que lhe permite realmente reclamar seu direito ao trabalho, seu direito à instrução, seu direito a ser representante, a ser representado em frente ao seu país e tudo mais. Segundo ela, só nesse lugar de classe operária enquanto sujeito político e social que se decorreriam naturalmente todas as outras melhorias que se pudesse querer, né? E diz, e ela vai tratar disso no livro todo, mas é a primeira vez que ela fala, que ela percebeu que a causa de todos os abusos e de todos os males que sofre a classe operária é uma só, e é a miséria.
porque é através da miséria que a classe operária é condenada de forma perpétua a ficar estagnada na ignorância, e, por ficar estagnada na ignorância, a classe operária é condenada de forma perpétua a ficar estagnada no embrutecimento e na escravidão. Então, é contra a miséria que a classe operária tem que lutar. E aí eu cito: propor um meio que, por sua execução simples e fácil, busque para a classe operária a possibilidade de sair gradualmente e sem choques violentos do estado precário em que está mergulhada é, para mim, o único objetivo que devem propor todos os que desejam sinceramente uma verdadeira e eficaz melhoria da classe mais numerosa e mais útil. Capítulo 2 se chama Modos de Constituir a Classe Operária, e ela vai primeiro começar diferenciando bastante o que é a União Operária que ela está propondo e as outras instituições que já existiam à época, que eram as associações de solidariedade, as uniões, as ajudas mútuas e tudo mais. O objetivo, segundo ela, dessas associações particulares era simplesmente de ajudar, né, de socorrer os membros daquela sociedade, seja individualmente, seja mutuamente, mas prestando serviços de prevenção em caso de doença, de acidentes, de períodos de desemprego e tudo mais. E ela diz que no estado, né, em que a classe operária se encontrava naquele momento, risos naquele momento, de isolamento completo, de abandono, de miséria, esse tipo de sociedade era muito útil, porque o seu objetivo era realmente ajudar os mais necessitados com apoios pontuais, diminuindo os sofrimentos pessoais, né, que as pessoas, no caso, têm e sofrem bastante. Então, ela defende, na verdade, que se apoie essas sociedades, mas sempre com a intenção de multiplicá-las, até porque esses lugares, eles promovem uma conexão e colocam os operários em contato uns com os outros, criando relações entre si. Então, elas acabam sendo bastante úteis mesmo. Ao mesmo tempo, ela diz que aliviar a miséria é importante, é claro, mas o objetivo tem que ser destruí-la, porque diminuir o mal não é extirpá-lo, né? E se, por fim, a gente decide atacar o mal pela raiz, é necessário, evidentemente, uma outra coisa diferente dessas sociedades particulares. E ela reconhece que a sociedade como um todo age em nome de uma certa individualidade e se propõe mesmo alívios temporários e individuais, né? E, portanto, não vai ser ela que vai criar nada que seja grande, nada que seja bom e nada que seja capaz de ter um resultado notável mesmo. Dessa maneira, os operários sempre vão ficar na miséria, sempre vão ficar na ignorância, sempre vão ficar na escravidão, mesmo que varie a forma ou mude o nome com que se chamem, assim. Sei lá, e aí ela vai dar como exemplo que em todos os países cristãos existem milhares de sociedades de caridade, né, que têm esse objetivo de aliviar os sofrimentos individuais da classe pobre. Só que mesmo com toda a boa intenção do mundo, dessas sociedades, a classe pobre continua pobre. Inclusive mais pobre, porque a pobreza da classe operária só aumenta e aumenta numa escala muito maior. Então ela vai perguntar, onde que está o mal, então? No capitalismo, Flora. Não, brincadeira. Quer dizer, é isso, né? É isso que ela diz, mas ela pontualmente diz que o mal está nessa organização bastarda, mesquinha, egoísta, absurda, que divide a classe operária em muitas pequenas sociedades particulares. E é por isso que ela vai dizer que é tão importante, é tão necessário que se ataque em todos os pontos esse sistema de fragmentação que dizima os operários, porque é a divisão que é a verdadeira causa de todos os males. Citando: operários, é preciso, então, sair logo deste caminho de divisão e de isolamento em que se encontram e caminhar corajosa e fraternalmente no único caminho que convém, a união. O projeto de união que concebi se assenta em uma base ampla e o seu espírito é capaz de satisfazer plenamente as exigências morais e materiais de um grande povo. Qual que é o objetivo e qual será o resultado da União Universal dos Operários e das Operárias? Tá, ela faz uma lista, tipo assim, primeiro objetivo, constituir a unidade compacta indissolúvel da classe operária. 2. Conferir à União Operária um enorme capital por meio de uma cotização voluntária de cada operário. 3. Adquirir por meio deste capital uma força real vinda do dinheiro. 4. Por meio dessa força, prevenir a miséria e extirpar o mal pela raiz, dando às crianças da classe operária uma educação sólida, racional, capaz de fazer deles homens e mulheres instruídos, sensatos, inteligentes e hábeis em sua profissão. 5. Recompensar o trabalho como deve ser, ampla e dignamente. Bom, né? Parece bom, eu tenho meu voto.
E dessa forma, a União Operária teria como objetivo primeiro, então, essa constituição da classe operária propriamente, e por objetivo subsequente reunir em um mesmo pensamento os 25 milhões de trabalhadores não proprietários, veja, da França, a fim de defender os seus interesses e reclamar os seus direitos. Por que eu estou levantando essa bola do trabalhadores não proprietários? Porque ela vai dizer aqui, e isso também é muito inovador e muito importante da obra da Flora, que a classe operária não é a única que sofre com os privilégios da propriedade. E aí ela lista artistas, professores, empregados, pequenos comerciantes, uma multidão de outras pessoas, mesmo aqueles que vivem de uma pequena renda, que não possuem nenhuma propriedade, como terras, casas, capitais, sofrem com as leis feitas pelos proprietários com assento no legislativo. Segundo a Flora, essas outras categorias, elas teriam que compreender a importância que teria para elas estarem ligadas aos interesses da classe operária. E, novamente, uma simples questão de volume. Ao isso acontecer, o montante das cotizações, né, que a classe operária estivesse juntando poderia alcançar 100 milhões ou mais por ano. Então, ela tem muito claro que, neste mundo em que se vive, só tem poder e só tem ação e só tem poder de decisão jurídico, político, social, quem tem dinheiro. Então, ela está indo atrás desse objetivo. A Flora também vai ler a Constituição de 1830. E para dizer que, segundo o que está escrito lá, em relação à dignidade do homem e do cidadão, o operário francês não teria do que reclamar. Estava tudo belezinha. Porque, em virtude, né, desse princípio reconhecido na Carta, teoricamente ele gozaria de igualdade absoluta, de inteira liberdade de opinião, da segurança da sua pessoa e da segurança, né, da garantia do direito da propriedade. O que mais que dava para pedir, né? Só que ela aponta que tem uma grave omissão aí. Que antes do direito do homem e do cidadão, existe um outro direito, um direito imprescritível, um direito imperioso, que deveria vir antes de todos os outros, porque vem antes de todos os outros, que era o direito à vida. E aí a relação que ela faz é muito simples. O operário, ele não tem terra, ele não tem casa, ele não tem capital, ele não tem nada mais que os seus braços, né? Seu trabalho. E os direitos dos homens e do cidadão, assim, para ele não tem nenhum valor. Na verdade, ele se torna quase uma zombaria, bem amarga, inclusive, porque se não lhe é garantido o direito de viver, como é que ele vai gozar de todas essas coisas? Então, para o operário, a Flora diz que isso só é garantido através do direito ao trabalho. O único motivo, o único jeito que lhe dá a possibilidade de existir. Por que o direito ao trabalho? Porque a única propriedade que a classe operária possui são os seus braços, ela fala dessa maneira bem literal. Esse é o único patrimônio dos operários, os únicos instrumentos de trabalho na sua posse, a única maneira dele existir dentro da lógica desse mundo. Então, uma vez que o direito ao trabalho lhe é garantido, a gente não poderia contestar nem a legitimidade e nem, sobretudo, a utilidade desse operário. Afinal de contas, se a terra produz, é graças ao trabalho desses braços, né? E aí, voltando à Constituição, ela vai dizer que para a classe operária gozar com segurança e com garantia da sua propriedade, né, conforme propõe lá o artigo 8º da Constituição, é necessário que a gente reconheça, em princípio e em realidade, o livre gozo e a garantia de sua propriedade. Ora, e o exercício deste livre gozo da propriedade constituiria, então, em poder utilizar seus braços como e quando quiser, e para isso é preciso que se tenha direito ao trabalho. E ela sabe que essa reivindicação, por mais justa, por mais legal que seja, legal em termos jurídicos, ela vai ser considerada como um ataque à propriedade. E meio que é, né? E um ataque à organização do trabalho. E será entendida também, dentro dessa lógica, como um ataque aos direitos da livre concorrência. Ela não tem nenhuma inocência em saber, em falar que ela sabe que a máquina governamental é composta por proprietários de terras e de capital, e é evidente que essas pessoas jamais consentirão em dar tais direitos à classe operária. Tá, como é que resolve isso? Eu acho que a essa altura vocês já sabem que a Flora vai responder com a União Operária. Ela realmente acredita que a força e a potência que a União Operária tem são capazes de levar adiante essas exigências. E ela dá exemplos. Ela vai dizer que na Constituição da História das Religiões foi assim, por exemplo. Ou na Revolução Francesa, quando a classe burguesa se organizou, reconheceu seus interesses e seus objetivos comuns para acabar com os privilégios da nobreza. E conseguiu. E, portanto, agora era a hora da classe operária fazer o mesmo. Então, é preciso, a Flora vai dizer,
Novamente, que os operários formem uma vasta união e que se constituem em unidade, podendo assim reclamar junto aos senhores burgueses o seu direito ao trabalho e à organização do trabalho. E assim, sendo um grande número e um número organizado, eles serão finalmente escutados. A vantagem dessa união seria poder contar com algo dentro do Estado e assim se fazer representar dentro desse Estado burguês, né? A União Operária deveria ter, então, como tantos outros grupos organizados, um representante na Câmara, um delegado à frente da nação para defender os seus interesses. Ela defende isso, que se tenha um líder, que se tenha um representante, um mandatário que não vai ficar ocupado com as questões políticas e nem religiosas, mas vai se limitar mesmo a chamar a atenção de todas as pessoas que tomam as decisões, sobre duas questões: o direito ao trabalho para todo indivíduo e com vista do bem-estar de todos e de todas e a organização do trabalho. Ela, inclusive, defende que esse líder seja remunerado e que a escolha seja feita coletivamente, e esse defensor, como ela chama, vai ter uma posição e uma tarefa excepcional, por isso que ele precisa, inclusive, ser remunerado por isso. A defesa da sua causa, por mais justa que ela seja, não é uma coisa fácil, e para obter o direito ao trabalho e em seguida a organização do trabalho, será preciso lutar com afinco e por um longo tempo. E ela diz: se vocês querem que o seu defensor seja ouvido, para começar, coloquem-no em uma posição que lhe permita adquirir um grande poder. Ora, para ter poder nos nossos dias é preciso ter publicidade, e a publicidade, em todas as suas formas, demanda dinheiro, muito dinheiro. Bom, e o capítulo 3, o fatídico capítulo chamado Por que eu menciono as mulheres, é onde a gente vai se deter mais neste episódio. Ela já começa dizendo que, até o momento, a mulher não contou para nada nas sociedades humanas. Do que isso resulta? Que o padre, o legislador, o filósofo a trataram como uma verdadeira pária. A mulher, e a metade da humanidade, foi colocada fora da igreja, fora da lei, fora da sociedade. Para ela, nada de representação frente à lei, nada de funções no Estado. E aí ela vai destrinchando isso mesmo, né? Mostrando que na igreja, né, para a igreja, a mulher representa tudo que tem de ruim. A tentação, o pecado, o mal. E a única função positiva que ela pode ter é de ser esposa e de ser mãe, né? Só assim ela vai ter alguma utilidade. O Estado vai dizer que a mulher não é um membro ativo da humanidade e que, portanto, precisa ser tutelada, né? Servir o homem, obedecer o pai, obedecer o marido. Já a ciência vai dizer que a mulher é inferior ao homem, cientificamente comprovado que a mulher é inferior ao homem, que ela não tem uma inteligência nem uma capacidade para exercer trabalhos sérios ou atividades intelectuais que valham de alguma coisa, né? E aí ela usa esse cenário para comparar que essas são concepções que são repetidas há mais de 6.000 anos, segundo o que ela diz, e tem um efeito bem claro de criar uma mentalidade sobre aquela categoria, a categoria das mulheres, né? Do mesmo jeito que aconteceu com uma outra categoria, historicamente, há mais de 6.000 anos, segundo ela. Qual categoria, eu lhes pergunto? Qual categoria sofre do mesmo mal, Flora? Os proletários. Ela diz que antes de 1789, o que era o proletário? Olha, até que eu não estou errando muito essa palavra, até que eu estou bem. Antes de 1789, o que era o proletário na sociedade francesa? Um vilão, um aldeão, considerado uma besta de carga que podia ser controlado e posto para trabalhar. Depois, com a Revolução Francesa, de uma hora para outra, os sábios dos sábios proclamaram que a plebe agora se chamava povo e que os vilões e os aldeões se chamavam cidadãos. Então, por fim, proclamaram em plena assembleia os direitos dos homens. Certo? Portanto, também poderiam se libertar as mulheres de tais concepções milenares de inferioridade. E aí ela vai construir o argumento principal dessa parte de uma maneira bem parecida com o que a Mary Wollstonecraft faz, vocês lembram? Que é um cálculo simples, assim, que é meio evidente que a riqueza crescerá indefinidamente no dia em que a gente chamar as mulheres para participarem da sociedade. Já que as mulheres compõem metade da humanidade, então elas podem contribuir com a sua força, com a sua inteligência e com a sua capacidade. E elas precisam ser instruídas para que a sua força, inteligência e capacidade sejam usadas para o bem comum. É simples, né? Parece bastante simples. Claro que esse argumento incomoda a gente, né? Incomoda não ouvir que é simplesmente porque, sim, as mulheres são
seres humanos e precisam, sei lá, ter a sua própria liberdade e a sua maneira de existir. Mas dentro deste contexto, esse era o argumento utilizado. E aí ela também vai pelo mesmo caminho do argumento sobre educação feminina, voltando lá a Mary, a Nísia, a todas elas. Uma vez que se faltava força, inteligência e capacidade às mulheres, elas não estariam aptas para trabalhar fazendo os trabalhos considerados sérios, úteis, né? Então, a gente podia concluir, logicamente, que seria perda de tempo lhe proporcionar uma educação racional, sólida, severa, capaz de fazer dela um membro útil para a sociedade. Portanto, a mulher é educada até então para servir como uma bonequinha. Ela diz uma bonequinha boazinha e uma escrava destinada a distrair o seu mestre e a servir esse mestre. Só que, ao contrário, divergindo bastante do que as outras mulheres que advogaram a favor da educação feminina, a Flora vai ter uma leitura bastante focada na classe, né? Olha que interessante. Ela vai dizer que, na vida dos operários, a mulher é tudo. E ela faz esse recorte de que a mulher é tudo na vida dos operários. Porque se faltam as mulheres nas casas dos operários, falta tudo. No entanto, ao mesmo tempo, que educação, que instrução, que tipo de direção, que tipo de desenvolvimento físico, moral a mulher do povo, a mulher operária está recebendo? Nenhum. Então, isso é completamente fora da realidade, isso é completamente negativo e estruturalmente negativo na visão da Flora, porque uma vez que as mulheres da classe trabalhadora não recebem educação apropriada, as crianças da classe trabalhadora também não vão receber. E aí, nenhuma surpresa, especialmente as meninas, né? Já que as meninas vão ser mantidas em casa para ajudarem no trabalho doméstico, como obviamente seria, como logicamente, naturalmente seria, enquanto os irmãos eles conseguem sair para trabalhar. E essa mesma menina, quando ela atingisse uma idade um pouquinho maior, uns 12 anos, ela podia começar a trabalhar com os mesmos trabalhos domésticos que ela faz na casa dela, onde? Na casa de uma família burguesa, onde ela continuaria a ser explorada e geralmente tão maltratada pela patroa quanto era na casa dos seus pais. Ela vai seguindo a vida dessa garota aí, dessa garota imaginária, dessa garota figurativa. Ela vai dizer que essa mesma menina, ela depois vai se casar, sem amor, unicamente porque é preciso se casar. E ela provavelmente vai ter filhos que, por sua vez, será totalmente incapaz de educar de forma conveniente. A Flora vai dizer que esse é um círculo perpétuo, constante, em que a mulher operária vai ser sempre essa mulher rude, tão rude quanto a sua mãe e tão rude quanto a sua avó. Beleza, né? Até aí a gente já tá bastante familiarizado. Mas por que que esse lance do recorte de classe aparece tanto aqui? Porque a Flora vai conseguir identificar que existe essa contradição aparente, mas que ela verifica na prática, entre uma mulher burguesa que ela é dócil e uma mulher proletária que ela é brava. Ela vai confirmar, as mulheres do povo, em geral, elas são rudes, elas são bravas, elas são brutas, mas é porque elas têm muitos motivos mesmo para ficarem bravas e irritadas. Um marido que é o chefe da casa e que traz o grosso do dinheiro, né? Ainda que a mulher trabalhe, ela ganha muito menos. Então ele traz o dinheiro para casa e ele é considerado o quê? Superior à mulher. Assim, na maioria das vezes, a mulher é tratada com desprezo e ela se sente humilhada. Só que, ao contrário do que se espera, essas mulheres humilhadas, maltratadas, elas se revoltam. E essas revoltas geram, nas palavras da Flora, cenas violentas, dolorosas e que perturbam a relação entre um mestre e uma serva que se espera dessa relação. Veja bem, né? Além disso, ela vai trazendo. Depois dessa relação amarga com o marido, também tem o peso de todas as gravidezes seguidas, gravidezes compulsórias, de todas as doenças, da manutenção de uma casa onde se falta tudo, em que se tem miséria, em que se falta emprego, em que se falta comida. Toda essa série de questões que a mulher da classe trabalhadora, ela tem que lidar e que muitas vezes ela é colocada numa posição também de culpada por todos esses males, por todas essas coisas. A Flora também é uma das primeiras pessoas a levantar a questão da diferença salarial entre homens e mulheres e diz que é preciso considerar que em todas as profissões a jornada da operária é paga com a metade da jornada do operário. E se ela trabalha por tarefa, seu pagamento vai ser ainda menor. Adicione a isso a análise que ela faz, dizendo que a condição do operário, da mulher operária, é muito diferente da do rico. Veja isso que ela aponta. Por quê? Se o filho de um rico tem uma mãe que não consegue educá-lo, por qual motivo seja,
Esse moleque, ele é colocado num colégio interno ou se contrata uma preceptora, uma professora, uma mulher muito bem educada para ter este trabalho de educá-lo. Se o jovem rico não tem uma amante, não tem uma mulher que lhe conduza pelas boas coisas da vida, ele vai poder ocupar o seu coração e a sua imaginação com qualquer coisa que lhe der vontade. Com o estudo das artes, com o estudo das ciências, ele pode aprender uma profissão, ele pode fazer o que lhe der na veneta. Se o homem rico não tem uma esposa, também não vão lhe faltar distrações no mundo. E ela fala bastante das distrações do álcool, da prostituição, mas, né, com a distinção aí das classes sociais também. E se o velho rico, segundo a Flora, não tem uma filha, ele vai ter alguns velhos amigos, vão ter sobrinhos, vão ter outras pessoas do seu círculo que aceitarão de muito boa vontade entretê-lo, cuidá-lo e tudo mais. E o operário? O operário não tem nenhum desses prazeres. Todos esses prazeres são proibidos ao operário. E ele só tem tudo, toda alegria, todo consolo, toda ajuda, toda manutenção da casa, tudo é necessariamente papel das mulheres da sua família, das suas companheiras de infortúnio. E é por isso, segundo a Flora, que é tão urgente a emancipação da mulher através da educação. Ela vai dizer que é da maior importância, visando uma melhoria intelectual, moral e material da classe operária, que as mulheres do povo recebam desde a infância uma educação que seja racional, que seja sólida, que seja própria a desenvolver todas as boas qualidades, as boas inclinações que se espera da classe operária, mesmo a fim de esperar que elas possam se tornar operárias hábeis na sua profissão, mas também boas mães de família, capazes de educar os seus filhos, de cuidar dos seus filhos, que elas sejam boas esposas, boas companheiras, que elas possam agir como agentes morais para os homens sobre os quais elas têm uma influência, e elas têm essa influência desde o nascimento até a morte desses homens. E aí eu vou citar: reclamo direitos para as mulheres porque estou convencida de que todas as desgraças do mundo são resultado deste esquecimento e desprezo que existe até agora dos direitos naturais e imprescritíveis do ser mulher. Reclamo direitos para a mulher porque esta é a única forma de nos ocuparmos de sua educação, e da educação da mulher depende a do homem em geral e particularmente a do homem do povo. Reclamo direitos para a mulher porque este é o único meio de conseguir sua reabilitação frente à Igreja, à lei e à sociedade. E esta reabilitação prévia é necessária para que todos os operários sejam eles próprios reabilitados. Todos os males da classe operária se resumem nestas duas palavras: miséria e ignorância, ignorância e miséria. Então, para sair desse labirinto, só vejo uma maneira: começar por instruir as mulheres, porque as mulheres são encarregadas de instruir meninos e meninas. E aí ela vai continuar dizendo que se, uma vez, né, que as mulheres fossem educadas adequadamente, os lares operários seriam completamente diferentes. E aí ela vai descrevendo, gente, é muito bonito, assim, parece uma propaganda de margarina da família perfeita, todo mundo se ama, se adora, ai, maravilhoso. Realmente tem um caráter muito utópico e que desconsidera, né, uma série de outras questões que atravessam essa relação. Mas, enfim, ela já fez o trabalho pelo menos da classe do gênero aqui, um pouquinho. Ela vai dizer que a mulher seria considerada uma amiga, uma companheira do homem, e que, portanto, ela faria tudo para frutificar o lar, ela teria conhecimentos teóricos e práticos para ajudar o homem nas funções dessa administração da casa, ela iria usar toda a sua inteligência para conduzir a casa com ordem, com economia, com entendimento, ela educaria os seus filhos para serem pessoas que também teriam esse entendimento e essa ordem para manter a casa, né? E é por isso tudo que ela vai convidar os operários, todos os operários, a protestarem energicamente contra todas as leis que os oprimem, né? Portanto, eles precisam perceber que a lei que submete a mulher e a priva de instrução oprime também aos homens proletários. Ela também fala que não é em nome de uma certa superioridade da mulher que ela está reclamando esses direitos, não. Que antes de se discutir uma superioridade da mulher, é preciso que a mulher seja reconhecida enquanto indivíduo social. Não é, então, em favor do bem-estar feminino. Veja, é em favor do bem-estar universal de todas e todos que ela convida os operários a reclamarem os direitos para a mulher. Esse capítulo termina com ela pedindo, orientando e conclamando que os operários
dessem um grande exemplo ao mundo exigindo a libertação das mulheres, provando que são justos e igualitários, reivindicando justiça e reconhecendo que as mulheres têm um direito igual aos benefícios dessa união universal dos operários e das operárias que ela tanto advoga em favor, né? Ela pede que os operários honrem os seus pais, que proclamaram a Declaração dos Direitos do Homem, e libertem os últimos escravos que ainda existem na sociedade francesa, proclamando os direitos das mulheres. Citando, para a gente terminar, para que elas não se deixem mais oprimir e se degradar pela injustiça e tirania do homem, e que os homens respeitem nas mulheres, suas mães, a liberdade e a igualdade da qual eles usufruem. O capítulo 4 vai se chamar O Plano da União Universal de Operários e Operárias, e ela vai traçar mesmo um caminho, vai dar um plano de ação para construir imediatamente e sobre bases sólidas a União Operária. Inclusive, é muito significativo que ela diz que ela não tem a pretensão de tratar um plano definitivo, na verdade que ela não acredita num plano traçado de antemão que possa se realizar totalmente. Pelo contrário, ela vai dizer que é quando estamos com as mãos na obra e só então que é possível perceber o melhor caminho para se fazer uma iniciativa dar certo. Risos. E aí eu vou destacar aqui as principais ações no que tange ao envolvimento das mulheres na criação dessa união operária mesmo, porque ela vai fazer um manual, tipo, item 1, item 2, até o item sei lá quantos, deste passo a passo. Ela vai dizer que, sobre o plano, diz que os operários devem começar formando um ou vários comitês formados por homens e mulheres, escolhidos entre os mais capazes em suas respectivas associações de solidariedade. E faz um adendo de que ela nem considera que o número de homens e mulheres vá ser igual nesse primeiro momento, porque ela sabe que as mulheres operárias são muito menos instruídas e desenvolvidas intelectualmente do que os homens. Mas ela entende, e pede que se entenda muito bem, que essa desigualdade vai ser apenas transitória. Ela diz também que, visando a união, é preciso que os operários tenham um dever, uma missão, de usar toda a influência que dispõem junto às operárias, suas mães, suas mulheres, irmãs, filhas, amigas, para engajá-las a que se juntem a eles. Isso é da maior importância para essa libertação de todos e todas. E ela termina mesmo fazendo um chamado para todas as mulheres de todos os estratos sociais, de todas as idades e de todas as opiniões do país inteiro para que se unam à União Operária. E aí, por fim, ela faz um capítulo de resumo das ideias contidas nesse livro, vai passando passo a passo mesmo por cada ideia, quase uma listinha, é bom para dar aquela recapitulada. E é assim que a gente termina este episódio sobre União Operária de Flora Tristã, nossa amiga socialista da primeira metade do século XIX, esta coisa linda, esta fofinha, que vocês tanto pediram nas redes sociais e que estamos aqui para atendê-los, servindo bem, servindo sempre. Mentira, essa parte. Mas, por favor, contribuam, peçam quem vocês querem no Grifa. A gente vai ver se atende, mas a gente vai tentar bastante. Lá no nosso blog, eu vou deixar tanto o PDF para o livro, né? A gente já disse que essa edição da Perseu Abramo, ela tá indisponível, esgotada, mas o PDF vai estar lá no blog para download gratuitamente. E também vou deixar alguns links de artigos sobre partes específicas da obra da Flora, alguns vídeos que ajudam a gente a expandir a discussão, a conhecer melhor ela, a história e a história por trás deste contexto. É isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Grifa Podcast. Não se esqueça da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente. Faça como Flora Tristã e colabore para que este conteúdo chegue na mente de operários e operárias. Que horror, desculpa, Flora. Mas é isso, contribua com qualquer valor a partir de R$5. Para ajudar o Grifa a continuar existindo, ampliando e dominando o mundo. É só você ir em www.apoia.se/grifapodcast. Apoia-se/grifapodcast. Lá você consegue contribuir com qualquer valor a partir de R$5 mensais. Você também ganha acesso ao nosso incrível, exclusivíssimo grupo do Telegram, em que a gente discute as leituras, fala mal do governo, fala bem da Bell Hooks, manda foto dos bichos e muitas mais coisas muito legais. Espero vocês lá. Um beijo, fiquem em casa, se cuidem, mantenham-se saudáveis e tchau, até a próxima.